A arte da fotografia é você conseguir parar o tempo. Você para um momento. Você eterniza um momento, né? Seja ele paisagem, seja ele um evento, seja ele uma pessoa, seja qual for. Cada um vai ter um olhar diferente. Faça que o seu olhar seja diferente dos outros. Minha história na fotografia começou em 1972. Eu era aluno do Colégio Piedade e na Piedade a gente tinha, naquela época, dias de formação fora do colégio. A gente sempre ia para um local fora, uma fazenda, um sítio, né? E aí eu me interessei, falei assim, vou comprar uma câmera e registrar esses momentos que a gente sai. E também momentos dentro da escola. Isso foi no julho de 72, meados de julho, nas férias. Eu comprei a câmera, uma Olympus Trip 35, uma câmera simples. Com 30 dias eu endoidei. Eu sempre fui apaixonado por fotografia, assim, desde a infância, desde a minha primeira câmera digital no ensino médio. Eu era o colega que sempre fazia as atividades em grupos e queria usar vídeo, queria fazer foto. Então, sempre foi muito presente na minha casa, né? Sempre tive muitos álbuns de fotografia. Minha mãe também gostava de foto. O fato de eu ter escolhido, né, o curso de comunicação social também trouxe um impacto para a maneira como eu enxergava a fotografia. Eu não percebia que a fotografia tinha esse poder de comunicar. Eu sempre gostei de fotografia. Na verdade, comecei a gostar de fotografia porque meu irmão mais velho, o Jorge, ele tinha câmera e isso nos anos 80, 70 e poucos, e eu achava muito legal. E teve uma vez que a nossa casa da roça, que a gente foi passar alguns dias, pegou fogo. Todo mundo ficou correndo para tirar as coisas dentro de casa e eu só fiz correr no carro, pegar a câmera para tirar foto da casa pegando fogo. Aí acho que ali começou a despertar o interesse. A minha lembrança, assim, com a fotografia analógica é muito da minha infância, né? Desse lugar. Minha casa foi uma casa sempre cheia de álbuns, cheia de fotos. E eram as fotos que minha mãe tinha através da câmera analógica, né? Então, assim, essa é uma lembrança de ver os filmes, daquele processo, né? De mandar para a revelação, esperar pra gente ter a foto em casa, né? Então, assim, é uma lembrança muito afetuosa, né? E hoje em dia tá muito em alta, né? Tem voltado muito, assim, algumas pessoas preferindo fotografar com câmeras analógicas. E eu acho que também existe esse mercado, sabe? E eu percebi, de fato, essa mudança quando os smartphones chegaram, né? Ali por volta, eu acho que se tornou mais popular, por volta de 2010, 2012. Então, eu percebi que houve essa mudança, as pessoas deixaram de comprar essas câmeras analógicas para ingressar ali, né, nos smartphones. Logo depois vieram as câmeras digitais e isso acabou impactando a forma como as pessoas, né, enxergavam a fotografia, porque antes a gente tinha um limite de fotos, acredito que era entre 28 e 30 fotos, ou 36 fotos, não me recordo quanto que era o rolinho de filme, quantas fotos a gente podia tirar. E isso acabou facilitando um pouco, mas também perdendo um pouco dessa essência de, tipo, a gente registrar os momentos essenciais ali, de algum momento, um aniversário, uma festa ou coisas do tipo. Então a gente deixou também de dar um certo valor à fotografia em si. A grande diferença entre uma câmera digital, analógica e digital é justamente onde você está gravando as imagens, ou numa película de prata, ou num sensor, e a quantidade de memória, que antes era um cartuchozinho de no máximo 36 poses, e agora você tem um cartão de memória que você pode tirar 1.000, 2.000, 3.000 fotos no cartão de memória. E isso deu muita versatilidade, deu muita tranquilidade para você fazer o seu serviço. Eu comecei com analógico, com preto e branco, né? Preto e branco. Aí comecei com colorido, que você revelava fora, tinha que mandar para São Paulo, né? Nas duas grandes empresas da época, Fuji e a Kodak. Levava 15 dias para você ver uma fotografia de volta. Depois modificou para 7, para 3, a logística foi mudando. Quando a gente ia para o estúdio, para o laboratório, para revelar
papel, não revelar. O filme era um saco revelado, naquelas garrafinhas, tudo escuro, mas o papel, na hora que você botava no ampliador, projetava a foto, aí ia no revelador, a foto começava a aparecer, aquilo era muito gostoso, era muito emocionante. Hoje em dia você não tem mais isso, hoje em dia você tira, pega o cartão de memória e joga no seu notebook, no seu computador, e aí você vê a foto nascer de novo ali na frente, mas você já tinha visto ela no visor da câmera e tal. Então essa emoção se perdeu, mas eu prefiro fotografar hoje em dia. É muito mais produtivo você fotografar hoje em dia. Olha, todo mundo é fotógrafo hoje, né? Todo mundo é fotógrafo e repórter e jornalista, sem ter formação, sem ter qualificação. Falando do ponto de vista falando do ponto de vista profissional. Bom, os celulares eles tornam a fotografia, né, um pouco mais acessível para as pessoas. Então, quem não tem como investir em uma câmera, seja ela nova ou usada, vai recorrer ao celular para poder trabalhar, né? Todo mundo está aí atrás de conquistar uma independência financeira, e se tem um celular como ferramenta para utilizar, eu acho válido. Então, antes de eu adquirir uma câmera semi-profissional, eu já fotografava com o celular. E quando eu postava essas fotos nas redes sociais, as pessoas achavam que essas fotos eram de câmera, porque eu tinha cuidado de tratar as cores, de cuidar dos detalhes, de pensar em cada detalhe da pose daquela pessoa, mesmo respeitando, né, a individualidade e a imagem e identidade de cada pessoa. Eu sempre gostei de contribuir com as fotos, né, de realmente criar fotos com conceito, com a informação por trás, fotos que revelassem a mais das pessoas do que meramente estética, saca? Agora é tudo digital. O que ocorre? Você tem hoje um celular que é uma câmera, meu celular faz foto profissional, ele tem uma opção de profissional, né? Esqueci de baixar, né? Você faz uma foto bonita, aí ele pergunta, você fez o que com essa foto? Você usou que velocidade? Você usou que abertura? Você usou que ISO para sensibilidade da imagem? Ninguém responde. Eu vi uma camiseta esses dias, propaganda, e dizia assim, todo mundo é fotógrafo até tem que usar o manual, o modo manual. Quando vai o manual, você fotografa no manual? Eu fotografo no manual, porque eu aprendi no manual. Sebastião Salgado, pouco antes de morrer, ele disse que o que se faz com o celular não é fotografia, é uma outra linguagem. Fotografia você faz com câmera, com celular você faz uma outra linguagem, um outro tipo de comunicação. Eu discordo porque eu acho que na verdade é a evolução. Os celulares vieram para substituir um monte de outras coisas, inclusive coisa que a gente utilizava na própria fotografia. Então eu acho que é fotografia, mas é uma evolução. E é completamente diferente. Quando eu fotografo regatas, fotografo canoagem, fotografo surf, você não consegue fotografar isso com um celular. O celular não lhe dá a rapidez, a qualidade de imagem. Para você, o sensor de um celular é um sensor minúsculo. O sensor de uma câmera fotográfica é do tamanho de um negativo de fotografia, o sensor full frame. É princípio físico da passagem de luz, menos luz, mais nitidez. Menos passagem de luz. E, no entretanto, se eu quero fotografar você no seu grupo, mas não quero que os outros apareçam, quero destacar você, eu abro o diafragma, faço velocidade alta, né? E fotografo. O foco só em você, os outros saem aquele borrão. Então, a qualidade da imagem que você vai ter com uma câmera profissional, ou full frame, ou até de sensor APS, é sempre superior a de um celular. Não importa se o celular tem 100 megapixels e tal. A profundidade do celular não dá possibilidade de você fazer uma foto de qualidade, porque a lente e o sensor estão muito próximos. Eu defendo que as pessoas elas precisam começar com as ferramentas que ela tem, né? E se essa ferramenta for um celular, que ela comece a utilizar o celular, né? Mas assim, mexa nas configurações, deixe as cores, né, mais neutras possíveis, sem muito branco, sem ficar muito escura. E daí você tem que começar a partir da ferramenta que você tem, né? Eu penso que o fotógrafo ele precisa praticar. Independente se ele teve a educação formal ou se ele teve a educação informal da fotografia, ele precisa da prática para treinar não só a técnica, que é super importante a gente aprender,
mas também a gente treinar o nosso olhar para com o outro, né? Desde que seja um olhar humanizado. Então, eu acredito que, ainda que a IA venha aí tomando esse espaço, tomando essa experiência de que um profissional, né, um fotógrafo pode oferecer ali ao cliente, ela também ainda vai se tornar, ela já é um recurso, né, de ajuda para o fotógrafo. A minha crítica, enquanto IA, eu acho que o IA nunca vai dar conta de captar essa sensibilidade que só o humano é capaz de identificar, saca? Tem conexões e mensagens que, por mais que a inteligência artificial ela se atualize, a gente que quando olha assim rápido acha que ela dá conta, mas ela não dá conta dessa sensibilidade, dos nossos traços, né? Os nossos traços, as nossas linhas de expressões que a gente tem no rosto, no corpo, o IA não dá conta disso. Recentemente, uma amiga minha, ela teve um bebê, ela me chamou para fazer ensaio de gestante, chamou para fazer ensaio acho que de 5 meses do bebê dela, mas aí ela começou a utilizar a IA para poder montar ali o mesversário de todos os meses. E eu fiquei assim, ela ainda teve a audácia de mandar para mim. Desculpa, amiga, mas eu fiquei furiosa. Ela teve a audácia de mandar para mim, gente, eu amo a IA, olha só o ensaio do meu bebê de 10 meses. E eu fiquei assim, mas amiga, você mandou isso para um fotógrafo? Entendo que nem todo mundo tenha, né, recursos financeiros para pagar um ensaio de mesversário de 1 ano e tudo mais, e que isso ajuda, mas esfregar na cara, digamos assim, de que foi feito com IA e que aquilo foi uma experiência, eu acho um pouco demais, né? Então isso reverberou de uma maneira um pouco negativa em mim e eu me senti descredibilizada, né? Que o meu trabalho, que o meu serviço, que minha dedicação, que o meu estudo, que o meu investimento não tem valor. Inteligente, isso não é gente. É uma coisa artificial, uma palavra, não é gente. A fotografia tem que ser natural. Você pode dar um pequeno retoque, um brilho, uma mancha no dente, uma coisa simples. Mas você transformar, eu não faço. A fotografia documental, eu acredito que vai ser muito menos impactada do que a fotografia de moda, fotografia de produto, fotografia que se chama de still, de estúdio, de modelo. Eu acho que essas aí estão fadadas a desaparecer com inteligência artificial, porque cada vez que você melhora a qualidade do prompt, você vai melhorar a qualidade da imagem que vai ser gerada e as inteligências artificiais estão trabalhando para isso. Enquanto houverem pessoas, né, sensíveis, atentas, a fotografia documental ela sempre vai se fazer presente em nossa vida. Ela que dá conta, né, de retratar a nossa realidade, os acontecimentos. Ela que dá conta de significar, né, as nossas lutas, os nossos momentos de tristeza, de dores. Então, eu penso e defendo que a fotografia documental ela sempre vai estar presente em nossas vidas e ela vai ser sempre importante. Espero que continue existindo, eu serei uma dessas pessoas que vai continuar fazendo, né, a fotografia documental, que vai continuar, como eu posso dizer, vai continuar tentando incentivar as pessoas a ainda querer registrar momentos de uma forma natural, de uma forma que elas possam olhar depois e dizer, nossa, eu vivi esse momento, eu tenho memórias desse momento e eu tenho esse registro para poder marcar, né, um momento ali que eu vivi. Mas na fotografia documental, fotografia de esporte, fotografia de natureza, eu acho que aí nós ainda fotógrafos vamos continuar sendo necessários por um bom tempo.